Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Alegria, a TV da Informação, a TV que eleva o seu espírito, tá? Então Getúlio Vargas, ele foi deposto lá em 29/10/1945 e o Juscelino foi afastado lá da Prefeitura de Minas Gerais, né, que ele tinha sido indicado pelo Benedito Valadares, e Eurico Gaspar Dutra é eleito lá o novo presidente do país, tá? JK, depois ele se elegeu para deputado federal e ele participou da elaboração da Constituinte lá de 1946, que foi a terceira Carta Magna aí da nossa República. A primeira foi em 1891, a segunda foi em 34, né, que teve a participação ativa lá de São Paulo, tá? Em 1950, Getúlio Vargas tornou-se presidente da República novamente, agora pelo voto popular. E o Juscelino disputou lá e se elegeu como governador de Minas. Então aí nós temos uma imagem tanto do nosso presidente aí, antigo, JK, como também do Getúlio Vargas, aí que eles eram muito, né? O Getúlio estava no governo federal e o JK lá no governo de Minas. Então eles tinham realmente uma amizade muito grande, tá? Juscelino, né? Ele teve como base de governo lá, quando ele foi governador lá de Minas Gerais, o binômio, tá? Energia e transporte. Ele criou a CEMIG, a siderúrgica Mannesmann e mais de 3.000 quilômetros de estrada, e ele ganhou projeção a nível nacional, tá? Então tem aí outra imagem realmente do que foi construído por Juscelino. Olha lá, ele lá num trator, engraçado, né? Propaganda aí justamente de um político. E a CEMIG, hoje uma das maiores empresas hidrelétricas aí do nosso país, a Mannesmann e justamente também as estradas que ele construiu, tá? Em 1954, Getúlio Vargas ele se suicidou lá no Palácio Catete e assumiu lá o vice, o Café Filho, tá? E o Juscelino se candidatou a presidente em 1955. O momento era delicado. Imagine só, o suicídio do Vargas, né? E teve um movimento contra as eleições lá, né? E o regime militar já estava lá mexendo os pauzinhos para fazer lá a revolução, tá? Então nós temos uma imagem aí, justamente, né, do suicídio, aí, justamente do Getúlio Vargas, lá na época, que gerou, assim, um tumulto. E aí os militares já estavam de olho lá de tomar o poder, né? Mas aí teve eleição, não teve como voltar atrás, tá? As eleições de 3/10/1955, elas ocorreram num clima de tensão. Imagine só, o exército na rua, e logo após o resultado, os líderes lá da UDN, né, o Carlos Lacerda lá, ele contestaram a vitória do JK e do Jango, tá? O ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott, ele tomou a frente lá do movimento da legalidade e garantiu a posse lá dos eleitos. Então aí nós temos uma imagem aí, né, justamente do general Lott, e que depois, inclusive, quando o Juscelino saiu do governo, ele foi lançado a candidato a presidente e veio a perder justamente lá para o Jânio Quadros, tá? Assim, em 31/3/1956, assumiu lá a presidência da nação com 36% dos votos, Juscelino Kubitschek de Oliveira e o seu vice, o João Goulart, que foi profetizado lá atrás pelo pai justamente lá do JK, o João César, tá? Do futuro presidente. Então aí nós temos uma outra imagem bacana lá do JK assumindo, só que aí ele está assumindo, gente, lá no Cadete, que ainda, né, a capital do país era no Rio de Janeiro, tá? Ao assumir, tá? Ele manda ao Congresso o fim lá do estado de sítio, manda acabar, o fim lá da censura que existia lá da imprensa, e mesmo com a situação econômica difícil, que ele herdou lá de governos anteriores, tá? Ele deu lá a partida no plano de metas, um fato inédito no país. Gente, o país depois daqui não teve aí um plano de metas, realmente aí, de algum presidente, de projetar o Brasil para 50, 30, 20, até 10 anos. Hoje os políticos, eles fazem os projetos só para se perpetuar no poder. O lema 50 anos de projeto em 5 de governo, com 30 metas, dividida em 6 grandes áreas, que era energia, transporte, indústria de base, alimentação, educação e, olha só, a construção de Brasília, a nova capital do país, que depois de muito tempo realmente ele teve esse impulso. Então tá aí uma outra imagem justamente do plano de metas, olha só. Então lá a exposição dele, vamos dizer um workshop na época lá, que é lógico, muito diferente do de hoje, né? Lançando lá o plano de metas dele lá, tá?
As indústrias automobilísticas, que eram capital externo, e a infraestrutura que foi gerada no país, através de estrada e uma série de outras coisas, com o capital nacional, dinamizou o crescimento econômico da nação, criando o quê? Criando um círculo virtuoso de expansão do emprego. Então nós temos aí uma outra ilustração para vocês verem, né, principalmente a indústria automobilística, que foi criada e deu um impulso realmente ao nosso país e que gerou realmente esse círculo virtuoso, porque olha só, gente, a capital do país, ela lá no Rio de Janeiro. O país não tinha desenvolvimento nenhum no seu centro. Então, quando Brasília foi construída, tudo ligava com Brasília. Então, o Brasil realmente teve aí um círculo vicioso. Por quê? Você tem que construir estrada, hotel, infraestrutura, aumentou a venda de caminhão, de carro, ou seja, então realmente esse período, né, da era JK foi muito importante e deu um impulso extraordinário aí à nossa economia do país, tá? Em abril de 1956, né, ele assina lá o projeto de lei aprovado pelo Congresso que propõe justamente a criação, tá, lá da nossa capital, né, do país, apesar de lá sempre da oposição do ODN. Então aí nós temos uma imagem justamente, né, do grande construtor, mostrando do nada, porque Brasília não existia, gente, era uma região inóspita ali, e através JK, através realmente de outros grandes líderes que nós iremos falar no próximo bloco, Brasília foi projetada, Brasília foi idealizada e Brasília foi construída, tá? Tal qual como a cidade antiga lá no Egito foi construída, né? Basicamente lá pelo faraó Akenaton lá também, que foi a cidade de Aquetaton, tá? Brasília também foi uma cidade que foi deslocada de um eixo realmente importante dentro do planeta, tá? Para uma região que agora é a nossa capital, Brasília, tá? Então, pessoal, nesse nosso bloco, a gente deixou mais informações sobre o grande presidente JK, das suas tomadas de decisões. Muitas pessoas contestaram, porque imagine só, você tirar a capital lá do Rio de Janeiro, que é a beleza, né? Todo mundo lá se desfrutando, e levar para uma região inóspita do país. Então, imagina o tumulto que não foi lá naquela época, tá? Então, pessoal, nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não saia daí não. Hoje nós estamos falando de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que é o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. É só um minutinho e nós já voltamos.